palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 46 até os 52, nós temos uma passagem falando sobre o milagre de Jesus na vida de um homem cego por nome Bartimeu. Diz assim as Escrituras: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, ele encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. Versículo 51, perguntou Jesus: O que é que você quer que eu faça? E ele respondeu: Mestre, eu quero ver de novo. Então Jesus disse para ele: Vá, você está curado porque teve fé. E no mesmo instante Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. A nossa passagem começa dizendo que Jesus e os seus discípulos seguiram em direção a uma cidade chamada Jericó. A cidade de Jericó, ela é citada em algumas passagens da Bíblia, e a principal delas é quando fala sobre a conquista de Josué na cidade de Jericó. Jericó era uma cidade que tinha um muro muito alto. Alguns historiadores dizem que o muro de Jericó tinha mais ou menos 10 metros de altura, e havia um muro externo e um muro interno. O externo com 2 metros de largura, o interno com 4 metros de largura e 10 de altura. Esses muros, eles eram praticamente intransponíveis. Era impossível alguém conquistar a cidade de Jericó, devido à altura e à largura de seus muros que protegiam a cidade. Mas a palavra de Deus diz que Josué, usando de uma estratégia que Deus lhe deu, junto com os filhos de Israel, marcharam contra a cidade. E os muros de Jericó, que eram tão altos, inexpugnáveis, que eram impossíveis de serem escalados, caíram por terra. E quando Josué, ele conquista a cidade, ele lança sobre Jericó uma maldição. E ele diz assim: olha, se alguém tentar construir novamente essa cidade, ele será amaldiçoado pelo Senhor. E quem puser os alicerces, perderá o filho mais velho, e quem colocar os portões, perderá o filho mais novo. Então, pegando esse exemplo da cidade de Jericó, algumas vezes na vida nós também nos deparamos com situações tão difíceis quanto aquela que Josué enfrentou. Às vezes, nessa caminhada de fé, nós nos deparamos com muros de dificuldade. A gente olha à nossa frente e a gente vê como Josué e os filhos de Israel viram os muros de Jericó. Praticamente impossível de atravessar, de vencer, de superar determinadas situações. É assim que algumas pessoas se encontram em determinados momentos de suas vidas. Ao mesmo tempo, também, comparando ainda com a cidade de Jericó, para onde Jesus estava se dirigindo, uma cidade que foi amaldiçoada por Josué, muitas pessoas, elas se sentem também amaldiçoadas. Você sabia disso?
Às vezes, maldições que perduram por gerações, que passam de pai para filhos e de filhos para filhos. Porém, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Ainda que você sinta que a tua família, ainda que você sinta que a tua vida está debaixo de alguma maldição, de alguma palavra que alguém lançou sobre você, hoje eu quero trazer a você uma mensagem de libertação. A palavra do Senhor é aquela que te liberta, é aquela que quebra toda maldição. E a Bíblia vai dizer que muito tempo depois que as muralhas de Jericó tinham sido derrubadas por Josué e que havia uma palavra de maldição sobre Jericó, lá em 2 Reis, no capítulo 2, a partir do versículo 19, nós vamos ver que alguns homens chegaram até Eliseu, profeta de Deus, e disseram para ele assim: Senhor, como o Senhor sabe, a cidade é boa, mas a água não presta e provoca aborto, porque a cidade estava sob maldição. Então Eliseu, homem de Deus, ele pede a eles para trazer um prato novo, com um pouco de sal. Às vezes, os homens de Deus, eles têm umas ideias totalmente malucas aos olhos das pessoas, porque imagine, Eliseu, profeta de Deus, ele fala assim para as pessoas: me arrume um prato novo que não tenha sido usado e traz um pouco de sal. E aí ele pega o sal e coloca naquele prato, e ele vai até a beira ali da fonte, né, de água, e ele joga aquele sal na água, e ele diz assim: o Senhor está dizendo, esta água vai ficar pura e ela não provocará mais morte e nem aborto. E naquele momento a maldição que estava sobre Jericó, ela foi quebrada através da palavra de um profeta de Deus, de um homem de Deus. Se você crê na palavra que você está ouvindo nesta noite, então escute o que eu estou te dizendo. Deus está quebrando toda maldição, toda palavra lançada contra você, contra a tua família, nesse momento agora, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que a partir daquele dia, as águas de Jericó se tornaram doce, como Eliseu disse que ia ficar. A palavra de um homem de Deus, ela tem poder para fazer milagres, para quebrar maldições. Agora vamos voltar ao texto que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que Jesus está entrando na cidade de Jericó. E ali à beira do caminho havia um homem cujo nome era Bartimeu, que estava pedindo esmola. Essa era a rotina de Bartimeu. Todos os dias, eu não sei se alguém o conduzia até a beira do caminho, como é que Bartimeu chegava até aquele local, mas todos os dias ele tinha ali o seu ponto. Aonde ele ia, colocava uma capa de pedinte, e ali ele ficava pedindo esmola para as pessoas que entravam e as pessoas que saíam da cidade. Então Bartimeu está acostumado com o barulho, com a movimentação. Bartimeu, todos os dias, ele já se adaptou àquela condição de cego, de pedinte. Mas só que no dia em que Jesus está entrando na cidade, acontece algo diferente. Porque o barulho agora é diferente, não é o mesmo barulho do dia a dia. Havia um alvoroço, as pessoas estão conversando, as pessoas estão falando alto, as pessoas estão comentando que está chegando na cidade de Jericó um homem chamado Jesus, que veio da Judeia. E as pessoas estão dizendo que esse homem, ele tem um poder para operar milagres, para fazer prodígios. As pessoas estão dizendo que Jesus é aquele que cura os cegos, é aquele que cura os surdos, os paralíticos, todo tipo de enfermidade. As pessoas estão dizendo que o poder que há sobre Jesus é tão grande, que até mesmo alguns mortos foram ressuscitados pelo poder da palavra de Jesus. Então Bartimeu está ouvindo o que as pessoas estão dizendo,
E quando ele ouve estas palavras, no seu coração renasce a chama da esperança. Eu penso que naquele momento Bartimeu começa a pensar consigo mesmo e a dizer para si: uau, enfim, alguém que pode resolver o meu problema. Enfim, alguém que pode curar a minha cegueira. Alguém que pode tirar esta maldição que está sobre mim. Porque naquele tempo, as pessoas que eram cegas eram vistas por muitos como uma pessoa amaldiçoada. E por causa disso, as pessoas que sofriam de enfermidades, eles eram desprezados pelos outros. Então Bartimeu deve ter pensado naquele momento: ah, quem dera eu pudesse hoje encontrar com este Jesus e também ser curado. Ele deseja intensamente na sua alma a cura. Ele deseja mudar de vida. Bartimeu, ele se mostra uma pessoa cansada daquela condição de mendicância, de miséria, de estar todos os dias ali sentado, esperando que alguém pudesse lhe ajudar. É bem provável que algumas pessoas mal intencionadas, quando passavam por Bartimeu, talvez derrubavam ali a sua vasilha onde ele recolhia as moedas. Quem sabe alguém passava ali e diziam palavras de perjúrio para Bartimeu. Ele está cansado daquela situação. Ele quer mudar de vida. Ele quer ter uma transformação total. Ele quer que as pessoas passem a vê-lo como um ser humano, como uma pessoa normal. E para isso Bartimeu precisa desenvolver uma fé. Mas não é uma fé qualquer. Bartimeu precisa desenvolver dentro de si uma fé sobrenatural. Uma fé capaz de tocar o coração de Jesus, uma fé capaz de mover o milagre em sua direção, uma fé capaz de transformar a sua história de vida. E é esta fé que vai brotar dentro do coração de Bartimeu, que vai levar Bartimeu a romper algumas barreiras, e vai levar ele a ter um encontro com Jesus, uma fé miraculosa, uma fé transformadora, uma fé que opera milagres. E deixa eu dizer uma coisa para você: independente de qual seja a tua situação neste momento, se você crer na palavra do Senhor, Jesus disse que esta fé milagrosa que você precisa ter, ela não é uma fé tão grande como as pessoas imaginam. Jesus falou que se ela for do tamanho de um grão de uma mostarda, ela já terá um efeito muito grande e poderoso na tua vida para mudar a tua história. Mas como obter essa fé? Como alcançar esta fé que pode operar o milagre na tua vida, que pode transformar a tua vida? Primeiro, Romanos capítulo 10, versículo 17. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir a mensagem que vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Esta fé milagrosa, esta fé poderosa, ela vem através do ouvir a palavra de Deus. A palavra que alimenta a tua alma e o teu espírito. A palavra que traz esperança ao teu coração. A fé milagrosa, ela brota no coração de Bartimeu. Porque lá no versículo 47 diz assim, que quando ouviu alguém dizer que Jesus estava passando. Vejam bem, Bartimeu, ele presta atenção no que as pessoas estão dizendo. É provável que todo dia alguém lhe dissesse alguma palavra, até mesmo palavras boas, mas não palavras tão boas suficiente para transformar a sua vida. Mas agora ele está ouvindo uma palavra diferente, porque ele está ouvindo falar de Jesus. Ele está ouvindo dizer que Jesus está passando por ali, que Jesus tem poder para operar milagres, para fazer milagres. Então essa fé que vem através do ouvir, ela se apodera do coração de Bartimeu. E então ele passa a crer que Jesus é aquele que pode mudar a sua vida, que pode curá-lo da sua enfermidade. Essa fé,
ela cresce dentro de nós, quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Vejam bem, essa fé, ela não nasce simplesmente do nada, mas ela é resultado daquilo que você ouve, daquilo que você sente, daquilo que você vê. Talvez enquanto eu estou pregando esta palavra, embora estejamos fisicamente distantes um do outro, mas o Espírito de Deus pode estar nesse momento tocando no teu coração, na tua vida, de uma maneira ímpar, incomparável. Sabe o que é isso? É o Espírito de Deus movendo o teu coração para que esta fé possa brotar dentro do teu interior e o milagre aconteça na tua vida. Sabe por que existem pessoas fracassadas, derrotadas? Porque muitas vezes emprestam seus ouvidos para ouvir palavras erradas, palavras negativas, sabe, palavras que entristecem, que enfraquecem. Talvez você esteja enfrentando uma situação na tua vida e aí chega alguém perto de você e diz assim, realmente esse problema está difícil, não tem solução. E você se apodera destas palavras negativas e você passa a acreditar que realmente é impossível o milagre acontecer na tua vida. E aí você não gera fé suficiente para que a mudança aconteça, o milagre aconteça. Bartimeu acreditou naquilo que ele estava ouvindo. Não é que alguém chegou para Bartimeu e falou assim, Bartimeu, eu estou trazendo uma boa notícia para você. Não, Bartimeu, ele simplesmente ouviu alguém dizendo que Jesus estava passando. E ele tomou posse daquelas boas palavras que ele estava ouvindo. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Feche os teus ouvidos para as palavras más, para as palavras negativas. Em tempo de pandemia, de crise, o que mais se ouve são palavras negativas. Tem pessoas que estão sofrendo depressão profunda, porque estão se apoderando de palavras negativas. E o resultado disso é uma fé fracassada, é uma fé débil, é uma fé que não opera milagres. Mas comece a partir de hoje a ouvir coisas boas e a se empoderar de coisas boas, de palavras boas para a tua vida. Bartimeu ouve alguém dizer o que Jesus é capaz. E ele crê. A Bíblia não diz, mas eu imagino que no coração de Bartimeu ele deva ter pensado, hoje é o meu dia. Hoje eu não vou perder essa oportunidade. Se realmente Jesus está passando aqui agora, eu não posso perder essa oportunidade. Agora é o momento de receber um milagre na minha vida. Você crê que Jesus está passando aí agora onde você está? Você crê que Jesus está visitando a tua família agora, nesse momento? Você crê que Deus está, nesse momento, agindo sobre você, sobre a tua vida? Se você crê, então você deu o primeiro passo para obter uma fé milagrosa. Mas é preciso mais ainda. A fé milagrosa precisa ser uma fé gritante. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Bartimeu gritou até ser ouvido. Ele não se deixa limitar pela multidão. Quando ele ouve dizer que Jesus está passando, e ele pensa consigo, eu não posso perder a oportunidade do milagre na minha vida, hoje é o dia, Jesus está passando, é agora ou nunca. Então ele começa a gritar. E aí eu fico imaginando um cego, mesmo com os seus sentidos aguçados, mas talvez Bartimeu não tivesse a capacidade de poder saber qual o lado em que Jesus estava, se à sua frente, se à direita, à esquerda. Ele sabe que Jesus está por ali. Então ele precisa gritar, ele precisa falar alto. E ele não se deixa limitar pela multidão, ele começa a gritar e começa a dizer, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, tenha pena de mim. Bartimeu, ele nunca viu um paralítico andar. Bartimeu nunca viu um cego ver, nunca viu um milagre acontecer na sua vida.
Ele está conhecendo Jesus agora. Ele está ouvindo falar de Jesus agora. Mas a sua fé é tão grande que ele toma posse daquelas palavras e ele começa a gritar altamente. E algumas pessoas estão dizendo para ele: Bartimeu, para de gritar, Bartimeu, você está atrapalhando. O povo começa a repreender ele para que ele se cale, para que ele desista do seu intento. Ei, quantas vezes isso acontece na tua vida? Você começa a clamar ao Senhor, você começa a declarar a tua vitória sobre a tua vida, sobre a tua família, e sempre tem alguém dizendo para você calar. Sempre tem alguém dizendo para você que não vai dar certo. A tua fé precisa ser gritante. Você tem que ter uma fé que fale mais alto do que toda e qualquer palavra contrária contra a tua vida. Ao perceber que gritar não era suficiente, sabe o que ele faz? Ele grita mais ainda. Ele grita mais alto, porque ele sabe que as suas palavras precisam romper a barreira da multidão para alcançar Jesus. Eu não sei qual é a multidão que te cerca no dia de hoje. Eu não sei qual é o problema que está te cercando no dia de hoje. Mas tem uma fé gritante. Sabe, uma fé que incomoda aqueles que estão na zona de conforto. Porque tem muita gente andando com Jesus, vendo Jesus fazer milagres, mas não desfruta do milagre de Jesus na tua vida. É igual aquela multidão. Eles estavam com Jesus só para ver, mas no fundo, eles não tinham uma fé tão grande quanto a de Bartimeu. Era aquele tipo de pessoa que achava o máximo ver Jesus curar um enfermo aqui, expulsar um demônio ali, e aí eles se alegravam com tudo aquilo, tal, mas não passava disso. Mas é o tipo de pessoa que não recebe nada, porque não tem ousadia para pedir. Mas Bartimeu é diferente. Bartimeu, ele clama. Lá em Jeremias capítulo 33, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei. A palavra clamar quer dizer grita em alta voz, suplicar. O Senhor estava dizendo: clama, suplica, grita, tenha uma fé gritante. E eu vou te responder, e vou te anunciar, vou te mostrar coisas grandes que você ainda não conhece. Terceiro ponto importante dessa passagem é que a nossa fé precisa estar focada em Cristo. Vejam bem, versículo 49 e 50 diz que Jesus parou e disse: chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a capa de um lado depressa e foi ao lugar onde Jesus estava. É interessante que Bartimeu ele estava disposto a qualquer coisa para receber a cura. Como eu disse inicialmente, a capa, ela era um acessório comum de todo pedinte, de todo mendigo que ficava à beira da estrada pedindo a esmola, a ajuda das pessoas. Então, aquela capa, ela identificava Bartimeu como cego, como mendigo. Só que quando ele ouve alguém dizer para ele assim: Jesus está te chamando, ele toma uma posição na vida. Sabe o que ele faz? Ele joga fora a capa. A Bíblia diz que ele tira e joga de um lado a capa. Ou seja, ele está tão disposto a receber o milagre, e ele acredita tão piamente que Jesus vai atender o seu clamor, que antes mesmo de se encontrar com Jesus, antes mesmo de ouvir as palavras de cura de Jesus, ele já rompe com o seu passado. Ele deixa de lado o seu passado, ele joga fora. É como se ele dissesse para si mesmo: Jesus está me chamando, então a partir de hoje eu não sou mais um mendigo, eu não sou mais um cego, porque a partir de hoje eu vou ter um encontro com Jesus e Jesus vai mudar a minha vida. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele dá a seguinte recomendação, ele fala assim: irmãos, uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás e avanço para as coisas que estão à minha frente. Bartimeu não quer mais saber do passado. Ele não quer mais ter lembranças
de uma vida miserável que ele viveu até aquele momento. A partir do momento que ele recebe o convite para se encontrar com Jesus, ele se dispõe a romper com esse passado, ele deixa tudo para trás. E ele vai ao encontro de Jesus. Se você quer ter um encontro real com Cristo, se você quer que Deus opere um milagre na tua vida, você precisa romper com o passado. O passado que te aprisiona, o passado que te prende, o passado que te humilha, que te envergonha, o passado que faz com que as pessoas olhem para você com desprezo, o passado que não te deixa enxergar a vida como ela é. Você precisa romper com esse passado. Você precisa romper com a mentira. Você precisa romper com o espírito de rejeição, de rebeldia na tua vida. Você precisa romper com os vícios que te aprisionam. Você precisa romper com a mentira. Tudo aquilo que pode te afastar de Deus, rompa neste momento com essas coisas. Porque são estas coisas que colocam sobre você a capa da maldição, da vergonha e da humilhação. A atitude de quem tem fé e quer ser transformada é a atitude que Paulo descreve lá em Efésios, no capítulo 4. No versículo 22 até o 24, ele fala assim: irmãos, abandonem a velha natureza de vocês. Ou seja, deixa para trás aquilo que passou. Como você deseja servir a Cristo e desfrutar do milagre de Cristo na tua vida, vivendo do passado? Como você deseja que Deus opere coisas novas na tua vida, se você ainda está preso ao passado? Então Paulo diz assim: aquilo que vocês faziam antes, quando viviam no pecado, aí ele fala, lembra que vocês estavam sendo destruídos pelos seus desejos pecaminosos. A capa de Bartimeu era uma capa de maldição, de vergonha. E ele precisava deixar de lado aquilo para ter um encontro com Jesus. Então Paulo fala assim: é preciso que o coração e a mente de vocês seja completamente renovado. E aí ele fala: vistam-se com a nova natureza, deixe o passado para trás e se revistam com essa natureza criada por Deus e que se mostra verdadeira. Ei, o milagre acontece quando você se dispõe a despojar, a tirar a capa da velha natureza da tua vida para se revestir de Deus. Bartimeu deixou a capa de lado. A Bíblia não diz, mas aí eu fico imaginando, de repente alguém virou para Bartimeu e falou assim: ô Bartimeu, a tua capa, você não vai levar a capa? E Bartimeu deve ter dito assim: olha, dá para quem quer, eu não preciso mais disso. Ô Bartimeu, e a sua capa? Eu não preciso de capa, Jesus me chamou, eu estou indo ao encontro com Jesus, essa capa não serve para mais nada. Você está disposto a abrir mão do teu passado? Você está disposto a abrir mão de coisas na tua vida que te aprisiona para viver o milagre de Deus na tua vida? Em quarto lugar, a fé milagrosa. Ela nos ensina que a gente tem que ter uma fé e saber que sabe o que quer. Tem que ser uma fé objetiva. Porque quando levaram Bartimeu até Jesus, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? Gente, é meio esquisito, né? Isso, Jesus perguntando para um cego o que o cego quer. Jesus sabia o que ele queria. Mas Jesus pergunta para ele aquilo porque ele queria ouvir a confissão de Bartimeu sobre o seu desejo específico de ser curado. Tem gente que fala assim: eu não preciso orar porque Deus já sabe o que eu preciso. De fato, Deus sabe o que você precisa. Mas Ele quer ouvir a tua confissão. Ele quer ouvir a tua declaração. Ele quer ouvir você dizendo para Ele: Senhor, eu preciso. Alguém vai dizer assim: eu não tenho que orar pela minha nação, eu não tenho que orar
pelas outras pessoas, eu não tenho que interceder pelas autoridades, porque Deus sabe o que cada um precisa, e isso é problema de Deus com as pessoas. Não engano teu. Deus quer ouvir da tua boca a confissão. Então, quando Jesus pergunta para ele, Bartimeu, o que você quer que eu faça? Jesus sabia, mas Jesus quer ouvir Bartimeu declarar aquilo que ele realmente quer. E ele diz para Jesus, Senhor, eu quero ver de novo. Às vezes as pessoas precisam declarar, ter isso muito claro, aquilo que você precisa, o qual é o milagre. Porque pessoas que oram sem metas claras, que não sabem quando estão diante do Senhor, e o Senhor está perguntando o que você quer, e a pessoa não sabe o que quer, não vai receber a resposta da sua oração. Lá em Romanos 10, Paulo diz assim, nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus, falamos com a boca e assim somos salvos. No coração a gente crê, mas é na boca que a gente confessa, é na boca que a gente declara. Se nós queremos algo de Deus, a gente precisa então crer, orar, confessar e esperar o milagre de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza que você vai receber. Vejam bem, Bartimeu ele tem uma fé tão poderosa, ele está tão convicto que Jesus vai operar um milagre na sua vida, que ele vai ao encontro de Jesus na certeza. A fé é a certeza que você vai receber aquilo que espera, e é a prova daquilo que você ainda não vê. Então é importante que você saiba aquilo que você vai pedir ao Senhor na sua oração. É importante, segundo Marcos capítulo 11, versículo 24, diz assim, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, vocês precisam crer que já receberam, e assim será dado. Em quinto lugar, nós precisamos buscar por uma fé que mude radicalmente a nossa vida. Jesus falou assim para Bartimeu, você está curado porque teve fé. Bartimeu poderia fazer como muitas outras pessoas fazem quando recebem o milagre, quando recebem a cura. A pessoa simplesmente vai embora. Às vezes nem agradece ao Senhor, como naquela passagem bíblica dos leprosos, que apenas um voltou para agradecer. As pessoas, elas buscam a Deus quando querem um milagre e depois esquecem de Deus quando recebem o milagre. Mas Bartimeu é diferente. Ele tem uma vida totalmente transformada por Jesus. Porque a Bíblia diz que no mesmo instante, ele começou a enxergar. Ele começou a ver de novo, só que ele fez o que muitas pessoas não fazem. E talvez você que esteja me ouvindo seja uma dessas pessoas, que em algum momento da tua vida você já desfrutou de um milagre de Deus. Em algum momento da tua vida, você recebeu uma bênção, uma dádiva de Deus, e depois, com o passar do tempo, você esqueceu, não agradeceu, não serviu mais ao Senhor. Mas olha só o que Bartimeu faz, a Bíblia diz que ele passa a seguir Jesus pelo caminho. É interessante que, quando ele se encontra com Jesus, e ele recebe o milagre, ele deliberadamente decide seguir a Jesus. Não foi Jesus que falou para ele assim, Bartimeu, eu te curei, então agora você tem a obrigação de me seguir. Não foram os discípulos que chegaram para ele e disseram assim, ó Bartimeu, Jesus te curou, então agora, meu amigo, siga Jesus. Não, não foi a multidão que pressionou o Bartimeu, mas ele deliberadamente, no seu coração, ele decidiu seguir a Jesus. E eu penso que ele fez isso porque lá no seu coração deve ter pensado, esse Jesus realmente é poderoso. Ele com suas palavras me curou da cegueira. Imagine o que esse Jesus pode fazer. As suas palavras são verdadeiras, são fiéis. Ei, eu quero neste momento chamar a tua atenção para que você traga a tua lembrança, a tua memória, aquilo que Deus já fez de bom na tua vida, os milagres que Deus já operou na tua vida, que talvez estejam no mar do esquecimento, mas hoje é hora, é o momento agora de você lembrar do que Jesus tem feito na tua vida.
e seja como Bartimeu. Siga Jesus deliberadamente. Tem muita gente que só segue Jesus por causa de milagres. Tem muita gente que só segue Jesus porque quer emprego. Tem outros que servem Jesus porque quer melhorar o seu negócio, o seu padrão de vida. Tem muita gente servindo Jesus porque quer influência. Nós devemos seguir Jesus deliberadamente porque sabemos que Jesus é o Santo de Deus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, é o único que pode nos levar a Deus. Essa fé verdadeira é a fé que operou o milagre, a transformação na vida de Bartimeu. O milagre da transformação é um milagre que Deus quer operar na tua vida. Como eu disse, citando o exemplo da cidade de Jericó, talvez você tenha muros ao teu redor. Esses muros podem ser representados por pessoas ou por coisas. Talvez familiares, amigos, pessoas desconhecidas, que tem influenciado negativamente você e tem impedido você de avançar, de romper esta barreira para ir ao encontro de Jesus. Podem também ser coisas. Talvez você esteja tão preso às coisas. Nós vivemos na era do ativismo, do capitalismo, do trabalho sem limite. Muitas vezes você está tão preocupado em coisas, em adquirir coisas e mais coisas, e não tem tempo para Deus. As multidões te cercam, os muros crescem ao teu redor, e sem que você perceba, você traz sobre si uma capa de maldição, que te torna infeliz, depressivo, doente, instável, triste. Mas hoje é o dia de você tirar esta capa que está sobre você, de romper com esse passado e vir ao encontro de Jesus. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo, o homem que experimentou esta graça maravilhosa que Deus te oferece neste momento, Paulo diz assim: agora já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Paulo também rompeu com o seu passado, com a sua religião do passado, com a sua filosofia do passado. Paulo rompeu com tudo aquilo que antes o tornou inimigo de Cristo, e agora ele se faz amigo de Cristo, e ele fala assim: já não vivo mais eu, os meus interesses já não são os mesmos, a minha motivação já não é a mesma. O meu desejo já não é o mesmo, porque Cristo vive em mim. E ele fala assim: a vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Oh, como é precioso o amor de Jesus! O amor que Ele tem por você, que Ele tem por mim, por cada criatura sobre a terra. O amor de Jesus é tão grande que mesmo cercado por aquela multidão, Ele encontra tempo para parar e ouvir Bartimeu e curar Bartimeu. E hoje Ele entra na tua casa, Ele entra no lugar onde você está e diz assim: filho, filha, o que é que você quer? Você pode declarar a Jesus agora: o que é que você quer? O que você precisa? Rompa com o teu passado. Tira esta capa de maldição de sobre a tua vida e tenha um encontro com Jesus. O milagre vai acontecer na tua vida. Ainda em Gálatas capítulo 4, versículo 7, eu estou concluindo essa mensagem. Paulo fala assim: vocês não são mais escravos, porque o homem, a pessoa sem Deus, é um escravo. Escravo do seu próprio pecado, do seu próprio erro, do seu próprio eu. Mas Paulo diz assim: vocês não são mais escravos, vocês agora são filhos de Deus. Ei, escute isso. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você não é mais escravo, o pecado, a maldição não tem mais domínio sobre a tua vida. Você é filho de Deus.
E ele fala já que vocês são filhos. Escute isto. Olha que verdade poderosa que a palavra do Senhor está liberando sobre a tua vida agora. Ele diz assim: Deus lhes dará tudo o que Ele tem para dar a seus filhos. Olha que coisa maravilhosa. Se eu fosse você agora mesmo aí na tua casa com a tua família, eu saltava um brado de aleluia, de glória a Deus, exaltava o nome do Senhor, porque Ele está dizendo: você não é escravo, você é filho de Deus, e Deus te dará tudo aquilo que um pai dá aos seus filhos. Então Ele está te dando o melhor para a tua vida. E para finalizar, Romanos capítulo 8, versículo 17, ele diz assim: nós somos seus filhos. Agora Paulo está declarando aqui: nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se nós tomarmos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Oh, glória a Deus! Nós receberemos as bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Deus tem bênçãos para você. Deus tem bênçãos para a tua família. Eu sei que pode parecer loucura para alguns, que quando olham para a situação de calamidade que a terra está vivendo, e aí diz assim: não tem fim. A humanidade vai perecer, a humanidade vai morrer, não tem o que fazer. Mas eu te digo nesta noite, ainda tem solução. Porque se nós nos voltarmos para Deus, se as pessoas se voltarem para Deus e romper com o passado de pecado, de erro, de mentira, se as pessoas se lembrarem de Deus e jogar fora esta capa do orgulho, do engano, da soberba, da arrogância, e se voltar para Deus, os seus olhos serão abertos para esta verdade da palavra do Senhor que diz: quem é filho recebe as bênçãos de Deus e recebe com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Jesus disse assim: qualquer um de vocês que deixar tudo nesta vida para me seguir, vai receber 100 vezes mais desta vida, pai, mãe, parentes, amigos, irmãos e irmãs, e vai receber no porvir a vida eterna. O presente que Deus tem para você não se resume a esta vida, a cura ou a qualquer outro bem material. Ele tem algo mais para você. Ele tem uma vida plena e absoluta. Ele tem uma vida eterna. Quando tudo cessar, quando teus olhos fecharem e quando o teu corpo tombar a campa fria, quando não houver mais fôlego de vida em você, ainda há um espírito dentro de você. E Jesus disse assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Deus tem para nós em Cristo guardado uma herança incorruptível e eterna na sua glória. Eu quero te convidar para receber Cristo na tua vida hoje. Se você já é crente e serve ao Senhor, eu quero te convidar neste momento para orar por alguém que você conheça, que precisa também desse milagre de Deus na sua vida. Este agora é o momento de você receber a Cristo. Se você quiser, você pode entrar em contato conosco. Nós teremos a maior alegria no coração de poder receber você como nosso irmão em Cristo, de poder orar com você, de poder ajudar você no teu desenvolvimento cristão, até que Cristo seja gerado na tua vida. Eu quero, neste momento, orar com você. Mas antes desta oração, eu te convido para ouvir esta canção que a Michele estará apresentando ao Senhor conosco. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti.
poder vai ressurgir. O Deus que faz os mortos viverem, Deus de milagres, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro neste momento, Senhor, por todas as pessoas que estão nos ouvindo. Senhor, muitas pessoas vivendo condições de vergonha, de humilhação, de desprezo como Bartimeu. Muitas pessoas carregando em seus ombros a capa da maldição, da vergonha, do desprezo. Ah, Senhor Deus, mas ao ouvir a Tua palavra neste momento, elas estão tomando a decisão de romper com este passado vergonhoso, de romper com esse passado de perdas, para viver um novo tempo contigo, ó Deus. Senhor, eu peço neste momento ao Teu Espírito Santo, que possa ir ao encontro de cada uma destas pessoas. Senhor, daqueles que muitas vezes estão como aquela multidão caminhando com Jesus, andando com Jesus, mas que ainda não experimentaram o Teu milagre, porque nunca tiveram a ousadia, a coragem, como teve Bartimeu, de jogar a capa fora e de seguir ao Senhor e de ouvir a voz do Senhor. Deus, em nome de Jesus, faz, Senhor, o Teu milagre neste momento, nesta vida. Senhor, quantas pessoas que estão orando comigo nesta hora e estão dizendo: eu creio sim, Senhor, eu creio que tudo podes. Quantas pessoas que estão orando neste momento e estão dizendo: Senhor, eu preciso disto, eu preciso daquilo outro, Senhor, eu preciso de tal coisa. O Senhor é o Deus do milagre. Senhor, e no poder e na autoridade do Teu Espírito Santo, eu profetizo na tua vida, homem, eu profetizo na tua vida, mulher, agora. Receba o milagre. Receba neste momento a resposta de Deus para a tua vida. Deus está abrindo os teus olhos. E Deus está mostrando para você um novo caminho, uma nova direção, uma nova vida. Esqueça o passado que te aprisionou. Esqueça a vida que te envergonhou, porque a partir de hoje a tua vida não será mais a mesma. Deus muda a tua história. O milagre está acontecendo agora, aí na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Deus abençoe a tua vida. Eu deixo mais uma vez a palavra de Gálatas capítulo 4, versículo 7 para você. Você não é mais escravo. A decisão que você acaba de tomar na tua vida agora, ela tira de sobre você esta capa que te aprisionava, que te prendia. E ele diz assim, o Senhor, na sua palavra: vocês são filhos, você é filho de Deus. E já que você é filho, Deus vai te dar tudo aquilo que Ele tem para dar aos seus filhos. Receba a bênção de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a presença e o poder do Espírito Santo seja sempre sobre a tua vida e a tua família. Deus te abençoe. Boa semana.
Deus abençoe, povo de Deus. Aquele que é e há de vir.